Hoje a gente vai mergulhar numa obra que é, sem dúvida, fundamental no pensamento econômico. As 6 lições de Ludwig von Mises. E olha que curioso, isso não começou como um livro não. Na verdade, foi uma série de palestras muito impactantes que o Mises deu lá na Argentina num período, olha, de muita, mas muita incerteza. Para a gente entender o peso dessas palestras, é crucial voltar no tempo. Imagina só a cena. Estamos em 1958, na Argentina. O país estava numa sinuca de bico, recém-saído do governo Perón, com a economia em frangalhos e todo mundo se perguntando, e agora? E é nesse cenário de busca por respostas que surge o convite para Ludwig von Mises, um dos maiores nomes na defesa do livre mercado, ir falar para uma plateia de centenas de estudantes lá na Universidade de Buenos Aires. Então, o Mises organizou o pensamento dele em 6 grandes lições, que são o nosso roteiro aqui. A gente vai começar com a visão dele sobre o capitalismo. Depois, vamos entender o problema do socialismo, o que ele chama de intervencionismo instável, a questão da inflação que todo mundo sente no bolso, a importância do investimento e, para fechar, o poder das ideias. É um verdadeiro mapa de como ele via uma economia livre funcionando. Vamos lá, para a primeira lição. Ela vai direto no coração do sistema. Mises dizia que o capitalismo é, muitas vezes, totalmente mal compreendido. E ele tenta resumir a essência do sistema em uma única palavra, uma palavra-chave: servir. E para explicar isso, ele usa uma analogia genial. Pensa assim, um rei da indústria, tipo um rei do chocolate, não é como um rei de verdade, um rei feudal que manda e todo mundo obedece. Não, esse rei da indústria, na verdade, serve. Mas serve a quem? A gente, aos consumidores. Se ele não entregar um chocolate bom, a um preço que as pessoas queiram pagar, bom, ele simplesmente perde o reino dele. É o que Mises chama de soberania do consumidor em plena ação. E isso nos leva a uma diferença que para o Mises é fundamental. Ele diz que antes do capitalismo a sociedade era de status. O que isso quer dizer? Basicamente, se nascia pobre, morria pobre. O seu lugar no mundo estava definido. A produção era toda voltada para uma elite pequena. Aí, segundo ele, vem o capitalismo e quebra essa estrutura. Ele introduz a ideia de mobilidade social e, o mais importante, a produção em massa. Pela primeira vez, a produção é feita para as massas. Ok, depois de apresentar a defesa dele do capitalismo, Mises vira o foco para o que ele via como a grande alternativa, o socialismo. E é aqui que ele aponta para um problema que, na visão dele, é simplesmente insolúvel. Ele joga na mesa a pergunta que, para ele, é o checkmate de qualquer sistema socialista. É uma pergunta simples, mas poderosa. Como é que se planeja uma economia inteira sem preços? Como um planejador central vai saber o que produzir, quanto produzir e como fazer isso do jeito mais eficiente? Essa pergunta é a base do famoso argumento dele sobre o problema do cálculo econômico. Pensa bem, os preços não são números aleatórios, eles são sinais, eles carregam informação. Dizem o que está sobrando, o que está faltando, o que as pessoas querem. Sem esses sinais, um comitê de planejamento central estaria literalmente voando no escuro. Seria impossível saber como usar os recursos da melhor forma, o que, segundo Mises, levaria inevitavelmente ao caos, ao desperdício e à ineficiência. E não é só uma questão econômica não. Mises vai além e toca num ponto crucial, a liberdade individual. Num sistema de planejamento central, quem decide a sua carreira? Não é mais a pessoa, é o governo. Você vira uma peça numa engrenagem gigante, um soldado num exército industrial. O Estado te diz onde ir e o que fazer de acordo com o plano e não de acordo com os seus talentos ou seus sonhos. Certo. Então, se de um lado a gente tem o capitalismo e do outro o socialismo, o que acontece com o caminho do meio? Aquela ideia de só um pouquinho de intervenção? Mises chama isso de intervencionismo. E para ele, isso não era uma solução equilibrada, não. Era um terreno muito, mas muito escorregadio. E o exemplo do leite que ele usa é perfeito para a gente entender essa lógica. Vamos lá, o governo, querendo ajudar, tabela o preço do leite para ficar mais barato. Ótimo, né? Só que não. Os produtores que mal conseguiam ter lucro agora têm prejuízo e param de produzir. Resultado, falta leite. Para resolver isso, o que o governo faz? Intervém de novo. Agora congela o preço da ração do gado. Aí, falta ração. Tá vendo o padrão? Uma intervenção leva a outra e, se essa lógica não for quebrada, Mises diz que o caminho final é o controle total da economia, ou seja, o socialismo. E falando em intervenção, uma das mais comuns e que todo mundo sente no dia a dia nos leva direto para a quarta lição, a inflação. Para o Mises, a inflação não é tipo chuva, um fenômeno da natureza. Não. Ela é o resultado direto de uma política, de uma decisão do governo. O ponto central aqui é entender como o governo consegue dinheiro. Basicamente, tem 2 jeitos. Um é via impostos. Ele tira dinheiro do bolso das pessoas e aí elas têm menos para gastar.
O outro jeito é a inflação. Ele simplesmente imprime mais dinheiro. O governo passa a gastar mais, só que sem tirar dinheiro de ninguém diretamente. O resultado? Mais dinheiro correndo atrás da mesma quantidade de produtos. E a gente sabe o que acontece, né? Os preços sobem. E o Mises alerta, esse processo não afeta a todo mundo igual. Pensa que o dinheiro novo entra na economia como se fosse uma onda. Quem está perto de onde a onda começa, os primeiros a receber esse dinheiro, tipo o governo, grandes empresas que vendem para o governo, consegue gastar com os preços ainda antigos, são os ganhadores. Mas quem está lá no fim da fila, os últimos a receber, como um professor ou um aposentado, pega esse dinheiro quando ele já perdeu o poder de compra, porque os preços já subiram. Ou seja, a inflação é uma forma silenciosa e muito desigual de transferir riqueza. Bom, saindo um pouco dessa questão do dinheiro e da inflação, a gente chega na quinta lição que ataca uma das perguntas mais básicas e importantes da economia. Afinal de contas, o que deixa um país rico? Pois é, porque alguns países são ricos e outros pobres. Mises já adianta que a resposta não é recursos naturais, nem a inteligência do povo. Para ele, a resposta é muito mais concreta, muito mais pé no chão. Tem a ver com as ferramentas que as pessoas têm para trabalhar. A resposta, segundo Mises, é uma só: capital. A diferença está na quantidade de capital disponível por pessoa. E o que é capital? São as ferramentas, as máquinas, a infraestrutura, a tecnologia. Quanto mais capital, mais produtivo é o trabalho de cada um. A lógica é bem direta e a gente vê isso claramente. Um trabalhador com um trator moderno é muito mais produtivo do que um com uma enxada, certo? E quando a produtividade aumenta, os salários tendem a aumentar junto. É o capital, segundo Mises, que funciona como uma alavanca, multiplicando a força do trabalho humano. Ok, mas e os países que não têm capital? Como eles fazem para se desenvolver? Aqui, Mises aponta para uma solução que ele considerava crucial: o investimento estrangeiro. Para ele, foi o evento mais importante do século XIX. Ele permitiu que países pulassem etapas, importando capital, tecnologia e conhecimento, e com isso acelerando o progresso de uma forma que seria impossível de outra maneira. E a gente chega na sexta e última lição. E aqui o Mises amarra todas as pontas. Ele conecta tudo que a gente falou de economia com o mundo da política e da sociedade. Ele argumenta que quando o governo começa a intervir muito na economia, a política muda de cara. Ela deixa de ser um debate sobre ideias para o bem de todos e vira uma briga de grupos de pressão. Cada setor, agricultores, industriais, sindicatos, vai para Brasília lutar por um privilégio, um subsídio, uma proteção, geralmente às custas de todo o resto da sociedade. E é isso que o leva à grande conclusão de tudo. Para Mises, no fim das contas, a verdadeira batalha não é entre ricos e pobres ou entre empresários e trabalhadores. A batalha real acontece no campo das ideias. Políticas ruins, ele dizia, vêm de ideias ruins. E a única maneira de iluminar a escuridão é com ideias melhores, mais claras e bem defendidas. Olha, essas palestras do Mises aconteceram lá nos anos 50, mais de meio século atrás. Mas os temas que ele levantou, o papel do Estado, a liberdade, o caminho para a prosperidade, continuam super atuais, né? E isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Quais são as ideias econômicas que hoje, agora, estão moldando o mundo em que a gente vive?